Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está bem, graças a Deus. Então, galerinha, vamos lá. Dando continuidade aos nossos estudos aqui de termologia, dilatação dos sólidos. Então, galerinha, se ajeitem na cadeira, prepara o material de estudo e vem comigo. Ok, turma, vamos lá. Dilatação térmica dos sólidos. O que é dilatação? Dilatação é a variação do comprimento, área, volume de um corpo graças ao maior espaçamento entre as moléculas, átomos que constituem esse corpo. Então, galera, olha só, como está aqui na nossa figura, todo corpo, todo material, todo objeto que você tiver aí, né, ao seu redor, é constituído por moléculas e átomos que estão ligados entre si, né? Então, aqui na nossa figura, nós temos uma representação, né, de como seria isso. Pois bem, galera, as nossas moléculas, átomos, têm energia, o que constantemente faz o quê? Com que elas fiquem se movendo, né, em torno do ponto onde elas estão. O que acontece se você começa a dar calor para essas partículas, para essas moléculas, para esses átomos? O que acontece? Ao você começar a dar calor, consequentemente você está aumentando a energia e consequentemente você está aumentando o grau de agitação. Opa, o que está acontecendo então? Como nós vimos na aula passada, o grau de agitação das moléculas e tudo é temperatura. Então, o que está acontecendo com o corpo sempre que você aumenta a temperatura dele? Essa agitação entre as moléculas aumenta e, consequentemente, a distância entre elas aumenta. E, consequentemente, se as distâncias entre as moléculas aumenta, o seu comprimento, área, volume do material da qual essas moléculas fazem parte, também o que? Aumentam de tamanho, tá? Então, galera, olha só. Essas dilatações sempre ocorrem em três dimensões, tá? Só que em muitos casos a gente vai poder desprezar algumas dessas dimensões, né? É que tipo assim, a dilatação nessas outras dimensões é tão baixa que a gente pode desprezar. Da mesma forma que nós já vimos lá alguns exercícios, lembra? Considere desprezível a força de resistência do ar. Considere desprezível as forças de atrito, né? Tipo, significa o quê? Que existe o atrito ali? Existe. Existe a força de resistência do ar? Existe. Só que ela é tão baixa que não interfere, né? Tipo, você pode desprezar. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, galera, olha só. Como que funciona a dilatação? Ela ocorre em três dimensões, certo? Então a gente vai estudar cada uma delas. Vamos lá, vamos começar. Primeira dilatação que nós vamos estudar é a chamada dilatação linear. É quando a dilatação ocorre em uma dimensão, ou seja, é uma dilatação unidimensional. Ou seja, vai variar o comprimento, tá? Aqui nós temos uma barra, né? Que nós temos um comprimento inicial, que é o L0, e aí, quando você aumenta a temperatura dessa barra, ela vai o quê? Como nós já vimos agora, quando a temperatura aumenta, o grau de agitação das moléculas aumenta, consequentemente o espaçamento entre as moléculas aumenta e, consequentemente, o corpo vai dilatar. É exatamente o que vai acontecer aqui. Ao você aquecer essa barra vai crescer até um tamanho L. Ou seja, L menos L0 nos dá o ΔL, que é a variação de comprimento da barra, né? Então, como que nós podemos calcular essa variação de comprimento? A gente pode calcular essa variação de comprimento através dessa formulinha aqui, ó. ΔL, que é a variação de comprimento, é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes Δθ. Δθ é a variação de temperatura. Ou seja, você tem a sua barra
com comprimento inicial L0 a uma temperatura inicial. Aí, ao você aumentar a temperatura até uma nova temperatura, né, essa barra vai ter o novo comprimento L. Aí você faz a temperatura final menos a temperatura inicial. Pois bem, galera, exemplo de aplicação disso aqui. Não sei se vocês já viram, mas é bem mais claro você ver isso em trilhos do trem, por exemplo, ou mesmo em pontes, né, concreto, ou até mesmo em azulejo, em azulejos assim de piso. Vocês já repararam que sempre, por que não coloca todos eles colados um do lado do outro assim, imediatamente na sequência? Porque quando você tipo assim, aumenta a temperatura, né, desses objetos, o que é assim, seja você ou seja o sol mesmo, né, tipo um dia mais quente, né, vai aumentar a temperatura desses materiais e esses materiais vão o quê? Dilatar. Aí o que acaba acontecendo? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, se não tem uma distância segura entre eles, o que vai acontecer? Se for azulejo, né, piso, parede, essa parede vai o quê? Vai estufar, né? Trilhos do trem, não sei se vocês já repararam assim, quando o trem vai passando, né? Aí sempre parece que ele vai passando pelos trilhos e tem aquelas parece batida, né? Tum tum, tum tum, né? Inclusive em pontes assim, quem já teve a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, né? E já passou aí pela ponte Rio-Niterói, você vai ouvir esse mesmo som. Aí por que isso? É porque o concreto, o trilho do trem, né, o metal, o concreto, quando a temperatura acaba tendo sua temperatura aumentada, vai dilatar e aí ele precisa de espaço, né, para poder, ou seja, ele precisa de um delta L, né, para que ele dilate e não comprometa a sua estrutura. Porque imagina um trilho de trem que não tem esse espaçamento entre os trilhos, aquece, né? E com isso ele vai dilatar. Como não tem espaço para ele, assim, o delta L, né? Ser, né? Tipo assim, continuar assim, horizontalmente, o que vai acontecer? Ele vai acabar deformando, seja criando uma barriga para cima, lateral, né? E aí imagina, vem o trem, vagão, passageiros, né? Ou mesmo materiais. O que acaba acontecendo? Passa nessa parte que o trilho ficou defeituoso, você pode causar um acidente gravíssimo, né? Descarrilhar um trem inteiro. Pontes, mesma coisa. O concreto não tem espaço para dilatar, vai começar a rachar e aí compromete a estrutura, né? Então, pessoal, por isso que tem esse espaçamento, tá? E aí, de novo, né, para concluir essa parte, o ΔL, variação de comprimento, a gente calcula por essa fórmula. E aí, quais são as unidades? O comprimento é dado em metro. O coeficiente de dilatação linear e a temperatura, olha só. Temperatura, nós vimos na aula passada que o sistema internacional é Kelvin. Só que aqui no Brasil nós usamos graus Celsius. Então, turma, é isso que a gente vai usar a partir de hoje, tá? Sempre que a gente vê temperatura, exercício de temperatura, você pode considerar graus Celsius, beleza? Você só vai usar o Kelvin, né, se o exercício for explícito, tá? Eu quero tal temperatura em Kelvin. Aí você converte a temperatura de Celsius para Kelvin e faz as contas. Aqui no nosso caso, né, no caso geral, né, e tudo, não há necessidade de você fazer isso. Se a temperatura está em Celsius, pode deixar em Celsius, beleza? E, consequentemente, o coeficiente de dilatação linear, a unidade é graus Celsius a menos 1, né? Ou 1 dividido por graus Celsius, tá? Mesma coisa. Sem segredos, né, pessoal? Entenderam aí? Show de bola. Então, agora a gente vai partir para o segundo caso de dilatação, que é a dilatação superficial. Ou seja,
Imagina aqui, ó, você tem uma chapa de aço, né? Uma chapa de metal, a uma temperatura inicial. Aí o que você faz? Você aumenta a temperatura dessa chapa. O que vai acontecer? Isso aí, muito bom, tá prestando atenção. Essa chapa vai aumentar de tamanho e vai adquirir uma nova área que a gente vai chamar de A. Eu estava com uma área inicial que eu chamei de A0, agora eu tenho uma área final A. Aí se você for ver, ó, eu tenho um espaço aqui, um cinza um pouco mais escuro, que eu estou chamando de ΔA, que é o quê? A variação da área com esse acréscimo, né, com essa variação de temperatura. Como que a gente calcula esse ΔA, essa variação de área? Através dessa formulinha, que galera, ó, se você for prestar atenção, tem a mesma estrutura da dilatação linear, né? Então, ou seja, ó, a nossa variação da área vai ser quem? Área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Unidades. Área, comprimento metro, área. Área é base vezes altura, comprimento vezes comprimento, né? Logo, metro vezes metro, metro quadrado. Temperatura, graus Celsius. Coeficiente de dilatação, de novo, mesmo é igual a alfa. O inverso da temperatura, né? 1 sobre grau Celsius, grau Celsius menos 1. E quanto vale beta? Beta é 2 alfa. Galera, esses valores de alfa, beta e gama que a gente vai ver agora, esses valores você não tem necessidade nenhuma de memorizar, tá? Essas informações o exercício é obrigado a dar para você, né? Aí, vamos lá, pelo menos o alfa, o exercício é obrigado a te dar. Em um exercício de dilatação superficial, é beta. Só que aí o exercício não te dá beta, te dá alfa. E aí como é que você vai resolver? Porque para conta, você precisa de beta. Aí você vai virar para mim e falar, pô Igor, não entendi, não sei fazer, é impossível de fazer porque eu preciso de beta e eu só tenho alfa. Então, mas eu estou falando para você aqui, ó, beta é 2 alfa, então o que você vai ter que fazer? Pegar o valor do alfa que o exercício vai te dar e multiplicar por 2. Beleza? Tranquilo, né? E aí, vamos lá. Vimos dilatação linear, que é a dilatação em uma dimensão, superficial, que é a dilatação em duas dimensões, e vamos ver agora a dilatação volumétrica, que é a nossa dilatação em três dimensões, ou seja, a dilatação tridimensional. A gente imagina aqui um cubo, né? Você tem um cubo aqui de aço de novo, né? Ou seja, algum material assim, né, metálico. E aí o que? Ele tem um volume inicial, o V0. Aí você aumenta a temperatura, né? E aí o que acontece? Esse cubo vai dilatar. E aí, olha só, eu destaquei para você aqui, ó, olha só. Tá vendo? Mesmo quadradinho pontilhado que era o V0, mas agora ele tem um tamanho maior, ou seja, houve um acréscimo, né? Ou seja, esse ΔV, né? Essa foi a sua variação de volume com a nova temperatura. Então, como é que eu calculo essa variação de volume? Olha só, isso aí, aluno. Perfeito, prestando atenção. Mesma estrutura, igualzinho. A única coisa que você vai fazer é trocar o L por A e troca por V, mesma coisa, né? Ao invés de ser alfa, vai ser beta ou vai ser gama. E ao invés de L0, vai ser A0 ou V0, né? Ou seja, se você tiver que decorar, decora uma que imediatamente você decora as outras duas, assim, tipo, por tabela, né? Então, ou seja, essa variação de volume é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Unidades, né? Volume, metro cúbico. Área da base vezes altura, certo? Área da base, área, metro quadrado. Altura, comprimento, metro. Metro quadrado vezes metro, metro cúbico. Temperatura, graus Celsius, coeficiente de dilatação volumétrica, graus Celsius a menos 1. E quanto vale o coeficiente de dilatação volumétrica? Vale 3 alfa. Ou seja, de novo, o alfa, o exercício é obrigado a te dar. Tá?
Mas aí, na hora de calcular, lembre-se, gama é 3 alfa. Perfeito? Show de bola então. E aí, pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, um caso assim, né, que às vezes podem cair aí para vocês, que é um caso de placa com furo. Qual é a pegadinha que geralmente acontece? Você tem a sua placa, vamos lá de novo, metal, né, com bom condutor de calor, etc, enfim. E essa placa, essa chapa, ela tem um buraco no meio, né? E aí o que acontece? Você tem essa chapa a uma temperatura inicial, θ0, e aí você aumenta a temperatura dessa chapa, né? Você vai lá, começa a dar calor para ela, e ela agora está numa temperatura θ, né? Que é maior que a inicial, óbvio. E aí a pergunta, o que acontece com o furo? Aí a pegadinha, né? Que geralmente assim, que eles querem que você caia, é você virar e falar o quê? Ah, professor, o furo vai diminuir, né? O furo vai fechar. E não, aluno, o furo vai aumentar de tamanho, né? Mas aí, por quê? Por que ele aumenta de tamanho? Pessoal, olha só, lembra que eu falei lá nos primeiros slides? Dilatar significa aumentar a distância média entre as moléculas átomos. Então, se você tem o furo, né? Aí você tem as moléculas aí no furo. Se você fala que esse furo fecha, o que está acontecendo então com o espaçamento entre as moléculas na região próxima do furo? Pensa o seguinte, se o furo está fechando, significa que as moléculas estão o quê? Se aproximando, né? Ou seja, se elas estão fechando, se a ideia, né, a ideia que você teve é fechar, significa que você está preenchendo com o material, né? Logo, essas moléculas têm que se aproximar de tal forma que elas fiquem muito próximas umas das outras, tal que o furo feche. Só que, olha a contradição. Dilatar não significa aumentar a distância? Se a distância entre elas aumenta, como que elas podem se aproximar? Pegou? Ah, isso aí, isso aí. Então, galera, o furo vai aumentar por causa disso. Ou seja, você tinha um tamanho original dele, a sua chapa vai aumentar e, consequentemente, o que? O seu furo também vai aumentar. Beleza? Bom, galera, dilatação dos sólidos é só isso. Show de bola? Podem fazer todos os exercícios referentes a essa parte da matéria. E na próxima aula a gente vai ver a dilatação dos líquidos. Beleza? Bom, galerinha, vou ficar por aqui. Espero que tenham curtido essa aula. Qualquer dúvida, sobre a matéria, né, ou sobre os exercícios do livro, só mandar no Google Sala de Aula. Show de bola? Bom, galera, um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.